O movimento por direitos civis nos Estados Unidos. No dia 1 de janeiro de 1863, durante a Guerra de Secessão ou Guerra Civil Americana, entrava em vigor o ato de emancipação assinado pelo presidente Abraham Lincoln, ou seja, a abolição da escravidão nos Estados Unidos. A estrutura agrária servia de argumento para se afirmar a necessidade da escravidão na região. A discriminação racial era justificada pela crença na suposta desigualdade entre os seres humanos. Quando o Congresso proibiu oficialmente a importação de escravos em 1808, ninguém imaginava que as divergências entre o norte industrializado e o sul agrícola fossem se agravar tanto, a ponto de culminar numa guerra civil. A escravidão foi o estopim do conflito. Na primeira fase do conflito, o Norte lutou pela unidade da nação e não pela abolição da escravatura. Ao ver que os nortistas não conquistavam vitórias decisivas, Lincoln aderiu às reivindicações dos republicanos radicais e abolicionistas, e transformou a guerra contra os estados rebeldes numa luta contra a escravidão. A Declaração de Emancipação de Lincoln não conseguiu acabar, de repente, com a humilhação da raça negra. Foi necessário mais de um século após a abolição para que os negros conquistassem a igualdade civil no território estadunidense. Ela também não impediu a violência contra os negros. Ao contrário, motivou até mesmo a criação de sociedades secretas como a Ku Klux Klan, que estabeleceram como objetivo manter a hegemonia branca no sul do país. Uma prova do êxito desse tipo de organização é que somente em 1967 foram anuladas as últimas leis de proibição de casamentos mistos. Além das sociedades secretas, novas medidas foram adotadas. Estas eram chamadas de leis segregacionistas e tinham como objetivo separar indivíduos ou grupos de indivíduos de uma mesma sociedade por meio de critérios raciais ou étnicos. As leis segregacionistas tiveram sua primeira tentativa de implementação no final da década de 1860, que corresponde à época de reconstrução do país e reincorporação dos estados do Sul ao restante do país. Depois, as leis ressurgiram no governo de Grant, em 1870, onde os sulistas brancos promulgaram leis contra o casamento interracial, já que para eles era inaceitável que os negros recém-libertos tivessem os mesmos direitos e ocupassem os mesmos espaços que eles. 5 anos depois, o Tennessee adotou a primeira lei Jim Crow, que tinha como princípio separados mas iguais. O resto do Sul o seguiu rapidamente. O termo Jim Crow nasceu de quando um comediante branco chamado Thomas Rice criou o personagem Jim Crow, um personagem fortemente estereotipado que rapidamente tornou-se um apelido amplamente usado para descrever pessoas de ascendência negra. Estas leis estabeleciam um afastamento entre negros e brancos, nos trens, estações ferroviárias, hotéis, barbearias, restaurantes, teatros, entre outros. Em 1885, a maior parte das escolas sulistas também foram divididas, em instituições para brancos e outras para negros. As leis de segregação racial dos Estados Unidos só começaram a ser revogadas a partir da eclosão dos movimentos pelos direitos civis e pela igualdade de leis entre negros e brancos, que foram iniciadas por líderes como Martin Luther King. Martin Luther King Jr. nasceu em 1929. Reconhecido como uma das principais figuras negras na luta contra a discriminação racial nos Estados Unidos da América, teve sua infância e adolescência durante o prevalecimento da política segregacionista. E ele, como um homem negro, sofria as consequências da diferença imposta entre pessoas brancas e negras. Assim, sempre foi muito ativo na luta contra tais políticas e envolvido em ações a favor dos salários dignos, mais postos de trabalho e direitos das mulheres. Tudo isso para a população negra, visto que a branca já usufruía dessas. Em síntese, ele lutava pela igualdade civil entre brancos e negros. Foi então que, em 1957, ele fundou a Conferência de Liderança Cristã, sendo o objetivo lutar pelos direitos civis dos negros, utilizando como estratégia a desobediência civil. Ainda em 1957, Martin Luther King, junto a outros líderes engajados na causa pela igualdade entre negros e brancos, passou a realizar as Viagens da Liberdade.
Tratava-se de ônibus que cruzavam vários estados transportando brancos e negros como forma de afrontar as leis discriminatórias que proibiam os negros de utilizar o mesmo transporte que os brancos. King foi um dos líderes do protesto nos ônibus, oriundo da prisão de Rosa Parks, mulher negra que negou se levantar para dar lugar a um homem branco. Tal boicote durou 382 dias, com a vitória quando a Suprema Corte Americana declarou ilegal a discriminação racial em transportes públicos. Todavia, entre a análise da Suprema Corte sobre a decisão, Martin foi preso e sua casa bombardeada, sofrendo vários ataques. Entre as conquistas do povo, juntamente com o auxílio de Martin e demais companheiros lutadores pelos direitos e a igualdade racial, está a Lei dos Direitos Civis, de 1964, e a Lei dos Direitos ao Voto, de 1965. Essas leis cessaram a segregação racial em espaços públicos, garantiram o voto universal, independentemente de nível educacional ou condição social. Martin foi assassinado em 1968 por um segregacionista, já que em sua caminhada ele desagradou a muitos defensores da política segregacionista. Mas mesmo após sua morte, conquistou diversos admiradores e recebeu homenagens ao brilhante trabalho e esforço que fez para que o povo negro pudesse conseguir a tão sonhada igualdade racial.